Chama Psico, com Mariana Finco. Vazio sentimental. Você já sentiu isso? Você tem dúvida? Você não sabe como lidar com isso? Então a gente já chamou a nossa psico de toda segunda-feira, Mariana Finco. Bom dia para você, obrigada pela presença. Bom dia, e esse assunto vai render, viu? É, né? Então já vai mandando lá. No nosso Instagram, @tarobacidade_londrina, a gente já tem várias perguntas que chegaram, porque a gente já tinha a nossa caixinha lá no final de semana. Mas eu queria que você só explicasse antes da gente começar as perguntas, o que é o vazio sentimental? O vazio é um sentimento que todos nós possuímos em algum momento da vida. Então, existe um vazio existencial. Quando você fica se questionando, mas por que eu vim ao mundo? Qual que é o meu propósito? Existe o vazio também daquele sentimento de solidão, quando você está no meio de tantas pessoas e se sente sozinho. Ou um vazio por conta de alguma perda financeira, uma perda de um ente querido. Então, o vazio nós sentimos em vários momentos da nossa vida. Então, ele é totalmente comum. Uhum. E a gente acha que vazio é uma ausência de sentimento, mas ele é um sentimento, né? Ele é um sentimento e bem forte. E bem ruim, né, Mari? É desconfortável. Vamos lá, então, começar as perguntas para dar tempo da gente responder o máximo possível. O que é o sentimento de vazio? É normal na depressão sentir ele de vez em quando? Em vez da clássica tristeza? Então, essa pergunta ela é perfeita. Por quê? Porque o vazio e a depressão, eles são muito parecidos. O que vai diferir de eu falar assim, é um vazio momentâneo e eu estou com depressão? O tempo. Porque no vazio, o que você sente muitas vezes? O sentimento de solidão. Você sente aquela falta de vontade. Por que eu estou vivendo? Qual que é o motivo da vida? Só que no vazio, que todos nós sentimos, ele tem começo, tem meio e tem fim. Quando uma pessoa ela está com a depressão, que é uma doença, o que acontece, Patrícia? Esse vazio, ele acompanha essa pessoa todos os dias e aí só vai ter uma solução com tratamento. E, quer dizer, um vazio eu senti um dia, no outro dia eu já estou bem, eu não tenho depressão. Exatamente. Ou às vezes até num dia você sente várias vezes. Então ontem foi domingo. Eu imagino que muita gente teve aí uma falar, domingo eu acho que é um dia que a gente sente uns vazios. Eu sinto às vezes. Sim, é natural. Mas o que acontece? Você acaba na segunda, ele passa. Aí você só vai sentir daqui 2 dias, enfim. Então começo, meio e fim. Depressão? Não, ela vai te acompanhar. E tem que tratar, né? Tem. Isso é meio sério. Vamos ver a próxima pergunta aqui. Tcharam! Um vazio existe dentro de mim. Consigo preencher distraindo-me com as coisas normais da vida, trabalho, família. Mas essa sensação de vazio sempre volta acompanhada de uma vontade de desistir de tudo. Vivo uma vida feliz aos olhos dos outros, tenho amigos, um marido. Às vezes sinto que aprendi a conviver com isso. Mas aí então algo que não sei explicar muda tudo e volto a não sentir nada. É importante entender a intensidade disso. Porque dentro dessa pergunta, veja bem, ela tem o vazio existencial, que muitas vezes ela acaba se questionando, ela acaba perguntando alguns fatos. Existe a questão que eu te falei da solidão. Então, ela tem a família, tem a casada, mas talvez em alguns momentos ela sinta solidão. Então, todo esse contexto faz parte do vazio que todos nós temos. Mas aí a gente precisa entender se ela sente isso todos os dias, se isso incapacita a vida dela. Porque na depressão, nós ficamos sentindo o quê? Incapaz de dar conta do dia a dia. Tá? Então, sentir isso é natural? É natural. Mas qual a intensidade e o quanto que isso está acompanhando no seu dia a dia? Se ela perceber, olha, não, Mariana, realmente isso me acompanha muito. Tem que buscar ajuda, Patrícia, porque dificilmente uma pessoa sai de um quadro desse sozinha. Eu acho que ela já deu alguns sinais, assim, de alerta, né? Desistir de tudo, né? E ter uma vida bacana aos olhos dos outros, mas mesmo assim, aos olhos dela não tá bom. Então, é uma pessoa que deve procurar ajuda o mais rápido possível. E o desistir de tudo é uma desesperança. Quando eu não sinto esperança, porque desistir de tudo é muita coisa. Né? Então, realmente, ela tem muita resposta aí, que ela precisa de ajuda.
E é bem perigoso, né? A gente que entrou no Setembro Amarelo, a gente vai ter um tema específico sobre isso, né? Que é de prevenção ao suicídio, mas acho que é bom, né? Os familiares também sentirem os sinais, né, Mari? Perfeito, Patrícia, perfeito. Vamos ver a próxima. Tenho um sentimento de vazio. Não sou útil, sou sozinha. Trabalho para me sustentar e para não ficar em casa querendo o pior para mim mesma. Não vejo e não planejo o futuro. Muito vazio mesmo. Não tenho vontade. Vivo uma vida falsa. Vivo por viver, sem razão. Não sou amada, não sou querida, não tenho mais vontade. Luto em vão contra esses sentimentos que já se arrastam por anos e se tornam cada dia piores. Não consigo superar. O que me aconselham? Quanto sofrimento, né? E muito bem colocado sobre a gente falar também da depressão, porque é um quadro totalmente de depressão. Por quê? Porque olha como ela se enxerga. Ela não se acha útil. Ela não se acha nem útil, amada, nem querida. nem amada. E com certeza, todos nós temos utilidades, todos nós somos amados. A gente é importante para muitas pessoas, mas ela tá naquela visão deturpada de si mesma. Porque a depressão, ela faz você perder a real visão das coisas. Então, você realmente se sente uma pessoa totalmente fora do mundo. Então, qual que é o conselho? Buscar ajuda. A gente fala assim, mas terapia é muito caro. Existem as escolas que oferecem serviço com valor simbólico. Existem no SUS. Então, é importante buscar ajuda. É isso que eu ia te perguntar, né? A depressão, o médico que faz o diagnóstico, mas todo médico, ele coloca lá nos encaminhamentos a psicoterapia, né? Precisa, porque o remédio, ele vai ajudar você colocar a parte química em ordem. Mas tem certas coisas que o jeito que ela enxerga a vida, ela precisa falar, ela precisa se ouvir e se conhecer. Então, a terapia ajuda a pessoa a ter um olhar muito mais real sobre ela mesma e descobrir as coisas boas que existem. Porque eu imagino que é uma pessoa fantástica, mas ela não descobriu isso. Tá sofrendo. Vamos lá para a próxima. Por que não consigo chorar? Sinto um vazio dentro de mim, só sei que me falta algo. É tão comum. Eu imagino que muitas pessoas vão se identificar com essa fala. Parece que quando a gente vai ficando adulto, fica mais difícil chorar. É verdade. Né? Pode ser por conta de alguns traumas, por conta de algumas situações difíceis que essa pessoa passou, ou também por uma questão cultural, onde o choro é visto como quê? Como fraqueza, como algo ruim. Então, ela cresceu acreditando nisso. Tanto que tem aquele ditado, engole o choro, você não pode chorar. Homem não chora, né? Os homens acho que sofreram muito isso lá, principalmente em outras gerações, ainda bem, né? Muito, mas o chorar é muito importante. É uma emoção que nós precisamos, sim, porque alivia, faz bem. É importante, seja que idade for, né? Chorar. É importante. Mostrar vulnerabilidade também. Mas, nesse caso, ela precisa entrar em contato com algumas questões. O que está bloqueando esse choro vir? Talvez ela se cobre ser muito forte. O que está por trás desse não chorar? Com certeza tem alguma coisa por trás. E falta algo, né? Ela mesma já está identificando que tem um problema ali, né? Vamos ver a próxima. Ando com um sentimento estranho de achar que tudo à minha volta não é real ou não faz sentido. Sempre sinto isso, além de uma grande angústia e um vazio. Vivo sempre sonhando acordada. Pode estar relacionado com a ansiedade? Cada pergunta boa, hein? Ótimas! Muito obrigada, gente. Ótimas no sentido, assim, de enriquecer, que eu acho que muitas pessoas estão se identificando com isso. Muito. E, assim, dentro de uma pergunta, a gente pode esclarecer muitas coisas. Sim. O que acontece aqui? Vamos falar da ansiedade. A ansiedade, ela sequestra você do momento presente. Então, essa pessoa, o que acontece? Ela tem a sensação que não é real, que não faz sentido, porque ela está tão ansiosa, pensando, e se? Às vezes pensamentos muito negativos, de catástrofe. Não vou dar conta, se tal acidente acontecer. Esse sequestro do momento presente faz com que ela sinta mesmo um vazio, sinta uma angústia. Porque o ansioso, ele sempre está com expectativa de alguma coisa.
E muitas vezes uma expectativa que também não é muito real, que faz com que ela entre em contato com sentimentos negativos dentro dela. E esse sentimento estranho de achar que tudo à minha volta não é real? Você tem relato disso no seu consultório, nas suas sessões? Tem, Patrícia, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas estão o quê? Desconectadas delas. Elas estão conectadas no perfeccionismo, estão conectadas no que os outros vão pensar delas. Nas redes sociais, por exemplo? Nas redes dos sociais. Outros, né? Achando que a vida do outro é sempre melhor. No vida do outro. E aí, esse movimento faz com que ela desconecte da vida dela, da vida real. E aí, dessa sensação de estranheza. Mas espera aí. Parece que a vida de todo mundo é boa, a vida de todo mundo funciona e a minha não. Então, é muito comum acontecer essa falta de sentido, essa desconexão com o mundo real. O que eu aconselho? Ela buscar atividades mais voltadas ao bem-estar, mais voltadas ao momento presente, mais voltadas a conexões sociais também. Tudo isso ajuda a dar um pertencimento. Sabe aquele quentinho no coração? Sei. Então, isso auxilia bastante. Ai, dá tempo de mais uma perguntinha, Ai, gente. Preciso descobrir por que parece que não pertenço a lugar nenhum. Porque estou sempre quieta, sem vontade de falar com ninguém. Porque essa angústia que sinto, essa vontade de explodir e, pelo contrário, me implodo. Olha só que intenso isso. Porque nunca termino nada que começo. Porque tenho tanto medo de conflito. Muitas perguntas em uma também, Mari. Vamos ver se dá tempo. Vamos lá, vamos começar no finzinho. Talvez o medo do conflito seja porque eu não acredito na minha capacidade de solucionar. Uma pessoa que não acredita em si, ela vai fazer o quê? Ela vai evitar, ela vai se esquivar de situações. Então, precisa trabalhar uma autoestima, uma autoconfiança, dela entender nas ferramentas emocionais que ela tem, ou ele, não sei, para resolver os conflitos. Então, isso é muito importante, que vem do autoconhecimento. Né? Então, talvez esse eu não acredito em mim, eu vou fugir do conflito, gere o quê? Um vazio. Porque todos nós precisamos o quê? Nos expor e nos arriscar. Ela prefere, ao invés de explodir, se implodir, né? Que horrível que deve ser. A pessoa sofre muito. Sofre, pode adoecer. Adoecer no sentido, uma gastrite, dores de cabeça. Porque toda emoção a gente precisa o quê? Externalizá-las. Dá uma somatizada aí. Ai, que maravilha, gente. Ó, se você estiver precisando de ajuda, eu quero indicar esse Instagram maravilhoso da Mariana Finco, saúde_mental. Você responde todo mundo por ali, marca sessões por ali. Como é que é a sua rotina, Mari? Eu sei que você faz sessões online com pessoas do Brasil e do mundo, né? Eu tenho a clínica aqui em Londrina e também faço atendimento online, que qualquer pessoa que está assistindo, ou até mesmo da cidade, que fala, eu não quero pegar carro, pode entrar em contato que eu respondo todo mundo. Tá lá o Instagram da Mari no seu vídeo, tá o WhatsApp dela, ela também passa orientações, ela responde as perguntas. Eu não sei se ficou pergunta para trás, mas você vai responder tudo, né? Vamos, e se for preciso, a gente retoma esse assunto que eu achei muito importante. Nossa, muito intenso, muito denso, inclusive, né? Maravilhoso, Mari. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Até segunda que vem. Até.